Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por muitos. Vamos dar a sequência daquilo que o Senhor começou a nos falar e ensinar na quinta-feira próxima passada. Estávamos aprendendo a respeito de lobos e ovelhas. Amém? E aprendemos muito. E por isso ser a verdade da Bíblia, a predestinação, que a maioria das igrejas não falam porque não receberam ainda o conhecimento dessa verdade, e algumas até negam porque pregam o livre-arbítrio. E sabemos que o livre-arbítrio ele é contrário à predestinação. Então acreditamos na predestinação porque é bíblico. O apóstolo Paulo, ele traz a revelação dos céus à igreja de Jesus nesta terra. E nós cremos nesta revelação, pregamos e vivemos ela, por fé. E entendemos então a questão das duas descendências, as duas sementes nesta terra, que são os filhos de Deus predestinados à salvação e os filhos do diabo destinados ao inferno. Estes quais nunca irão se converter, nunca irão confessar Jesus Cristo de todo o coração. Podem até confessar com seus lábios, mas com o coração jamais irão confessar, jamais irão se arrepender da sua vida, do seu viver, dos seus pecados. Mas aqueles que são as ovelhas de Jesus, aquelas que o Senhor mesmo conhece e as chama pelo nome, elas ouvem a sua voz e os seguem, estas haverá o dia em que se arrependerão, que irão se converter ao bispo e pastor de suas almas, irão entregar de fato o seu viver ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, terão uma vida santa e irrepreensível. E com este entendimento, então, nós vamos fortalecer este entendimento. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais com os textos bíblicos, onde a Bíblia comprova e revela que o Senhor Jesus não morreu por toda a humanidade. O Senhor Jesus morreu pelo seu povo. O Senhor Jesus salvou o seu povo. O Senhor Jesus salvou os muitos que são todos do seu povo. Então, os todos que Jesus deu a vida são os muitos que fazem parte do seu povo. Então, todos do seu povo são salvos por meio de Cristo. Nenhum irá se perder. Porém, os que não fazem parte do seu povo já são perdidos e Jesus não salvou. Amém. Vamos então à mensagem. Já estamos transmitindo, pastora? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Mensagem de número 86. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por muitos. A parte 2 deste estudo maravilhoso está escrito em Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As nossas iniquidades o Senhor Jesus levou sobre si. Os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele perdoou o pecado do seu povo. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus
Deus santo, Deus vivo, Deus eterno, Deus verdadeiro. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Ao nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Senhor. Senhor Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus que nos criou para o seu louvor. Deus que nos gerou nesta vida, nesta terra, para darmos testemunho do seu poder, para darmos testemunho da sua glória. Deus que nos chamou, que nos justificou e nos glorificou, e aos que de antemão predestinou para tão grande salvação. Obrigado, Deus, por esta manhã em tua casa, onde em paz nós recebemos o alimento que vem do trono de tua graça, onde podemos nos aquietar, Senhor, e descansar, pois sabemos que em Ti há um descanso, sabemos que em Ti há paz. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos faz. Obrigado, Jesus, pelo privilégio da vida, Senhor, e o privilégio de habitar em tua casa todos os dias, Senhor. Obrigado, Deus, pelo conhecimento que nos alcançou e nos libertou. Nesta manhã, mais uma vez eu lhe peço, pois sou totalmente dependente de Ti, Senhor, e sem Ti nada posso fazer. Como lhe digo sempre, Pai, esta casa é Tua, esta igreja é Tua, este povo é Teu, este altar lhe pertence. E eis-me aqui, Senhor, para lhe servir, para fazer a Tua vontade e não a minha, Senhor, para falar, Deus, a Tua verdade e trazer, Deus, alegria ao coração dos Teus filhos, Senhor. Conserto, Senhor, naquilo que é necessário, a exortação, a correção, o ensino, o conforto e o consolo, aquilo que só o Senhor sabe que é necessário no seio da Tua igreja. Por isso, Pai, usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor. Eu Te agradeço pela voz que retornou nesta manhã, para que eu pudesse falar em Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, pois eu sou dependente de Ti, Senhor. É com humildade, com submissão, temor e santo tremor que eu lhe peço, Pai, pois eu sei quão grande é a responsabilidade de estar aqui para falar em Teu nome. E sei, Senhor, quão grande amor o Senhor ama as Tuas ovelhas. Me usa, Senhor, para abençoar os Teus filhos, para edificar a Tua igreja, e que em tudo haja o crescimento, que em tudo haja a maturidade, Senhor, e que em espírito e em verdade os Teus filhos recebam o alimento que será servido pelo Teu Santo Espírito nesta manhã, por este altar, para o Teu louvor e Tua glória. E toda a igreja que receberá este alimento, digam amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Glória a Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa
de Jesus Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Homens e mulheres amados por Jesus Cristo, preciosos aos olhos do Pai. Homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e que agora o Senhor os chama para tão grande salvação, para receberem os mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos. Receber a revelação destes mistérios que estavam ocultos aos homens e que agora o Senhor tem dado aos seus santos, seus profetas, aqueles que Ele mesmo levantou nesta terra para conduzir a sua igreja. Nós estamos aprendendo, estamos entendendo que a expressão todos e a expressão muitos que a Bíblia Sagrada traz se refere a uma única semente, a uma única descendência, aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Então, todos e muitos, nós sabemos que é aquele número exato que se refere às ovelhas de Jesus Cristo. Amém? Em Mateus 26, 28 está escrito: porque isto é o meu sangue. Naquele momento da ceia, antes do Senhor ser entregue, que ele estava ali com os seus, ele disse, quando ele dá o cálice aos seus discípulos, aos apóstolos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, pelo sangue de Jesus, todos que são dele são perdoados, são lavados de todos os seus pecados. Porque pelo pecado de um, todos nós pecamos. Porque pelo pecado de Adão, eu e você morremos um dia. Mas hoje recebemos a vida em abundância. Porque Jesus nos vivificou. Então, ali naquele momento onde o Senhor estava sendo crucificado, havia dois ladrões, um à direita e um à esquerda. O da direita blasfema. O da direita zomba. Não sei se é da direita ou da esquerda, mas um dos ladrões. Amém? Não vou afirmar o lado. A esquerda. Estava à esquerda de Jesus ou à esquerda de quem olhava? A esquerda de Jesus é o que zombou. E à direita de Jesus estava o que o confessou. Então, ali estava um filho eleito a esta salvação. Amém? Então, por que Jesus não morreu pelo outro que zombou também? Porque o outro não era dele. Então ali está bem claro, está bem nítido que Jesus morreu por quem é dele desde antes da fundação do mundo. Amém? Embora este sacrifício de Cristo lá na cruz seja suficiente, a expiação de Cristo fosse suficiente para cobrir o pecado de todos os homens e satisfazer a justiça de Deus contra todo tipo de pecado, essa expiação ela é efetiva somente para os que creem. Amém? Então, aqueles que estão ordenados a crer, vão crer. Aqueles que foram postos para não crer, não crerão. Ok? Então, os escolhidos de antemão, os criados em espírito antes da fundação do mundo, a imagem e semelhança de Deus, que estiveram no concílio com Deus, estes irão crer. Estes estão ordenados a crer. E crerão não por força, não por violência, não por muito falar, mas porque o próprio Espírito Santo abrirá os olhos de cada um deles e lhes dará o entendimento da verdade. Então, este é um assunto, é um dos pontos que nos distingue de fato
daqueles que são chamados universalistas, aqueles que acreditam no livre-arbítrio do homem, aqueles que acreditam que a salvação ela se perde, porque ela é posta nas mãos do homem sob a responsabilidade da vida de cada um. Olha, o que você fizer daqui para frente vai determinar se você será salvo ou não. Esses são os chamados universalistas. Amém? Então, a tradição religiosa, a Igreja Católica, ela crê num Cristo que tentou salvar a todos. E nós sabemos todos que a Igreja Protestante saiu da Igreja Católica. Amém? Isso é fato. E não pode ser mudado. Então, quando a tradição mostra para um filho de Deus um Cristo que tentou salvar a todos, ela diz assim, olha, ele tentou salvar, e agora salve-se quem puder. Perceberam? Olha, ele tentou, ele deu a sua vida, agora salve-se quem puder. Joga a salvação na mão das ovelhas de Jesus que já estão salvas por ele, que já foram compradas por ele, que já foram resgatadas por ele, que já tem a sua dívida quitada lá na cruz do Calvário. Amém? E o Filho de Deus, o eleito, que entende isso, ele vai viver a sua vida santa e irrepreensível para honrar este sacrifício. O Filho de Deus, legítimo, ele vai receber este entendimento no seu coração e vai viver como um eterno devedor àquele que o salvou. Estão entendendo? Amém? Então, o precioso sacrifício do Senhor Jesus, para estes, fica à mercê do livre-arbítrio. Não é? E hoje entrou onde? Dentro das igrejas evangélicas. Está sendo também pregado pelos líderes religiosos que não têm este conhecimento, não têm esta verdade e lançam sobre a vida das ovelhas o poder da salvação. E dizem que a salvação se perde. Nós entendemos que somos salvos e salvos para sempre, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. Sabemos que o Espírito Santo habita em cada um de nós e estará em nós até o dia da redenção. Isso não poderá ser mudado, nem por mim, nem por você, nem por quem quer que queira. Sabemos que temos uma vida na carne, que temos e devemos mortificar a cada dia. Sabemos que temos um compromisso de viver e andar no Espírito a cada dia, a cada momento, porque o Espírito Santo que está em nós, ele precisa se manifestar no nosso exterior, na nossa conduta, na nossa vida de mansidão, de domínio próprio, de amor, de paciência, de aquilo que Cristo precisa se manifestar na nossa vida. Amém? Então, a morte de Jesus, ela foi em favor de um número limitado de pessoas. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque você está nesse número. Hein? Você crê no que este altar prega? E você só pode crer porque a você foi dado o poder para crer. Louvado seja Deus. Porque aqueles que não foram postos para crer, nunca vão poder crer no que este altar prega. Vão crer, às vezes, em que outros altares pregam, porque a mentira está sendo pregada em outros. Entendem? Então, aqueles que não foram postos para crer, eles são... Quem é o pai deles? É o pai da mentira. Então a mentira lhes agrada. Entenderam? E os que são os filhos de Deus, a verdade lhes agrada. Porque nós amamos a verdade e vivemos pela verdade. Então é preciso entender que o Senhor Jesus fez, ele fez pelo seu povo, pelas suas ovelhas, pelos seus eleitos, os seus escolhidos, os vasos que ele mesmo chama de honra, os vasos de misericórdia, não os vasos de ira, não os vasos de desonra.
Amém? Então, aqueles que de antemão ele conheceu, estes ele salvou. Então, Jesus foi chamado de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo e não outro povo. Existem outros povos e você precisa entender isso. Você precisa entender que há na face da terra outros povos, irmãos amados, estão habitando junto conosco. Amém? E estes povos, estas pessoas que habitam junto conosco, que não fazem parte do povo de Deus, Jesus não morreu por eles. Isso é esclarecedor, não é? Muito. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. João 10:15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então o Senhor não dá vida por lobos. Amém? O Senhor dá a sua vida por ovelhas. Amém. Glória a Deus. João 6:39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca. Então ele não vai perder. Nenhum. Então assim, se eu viver preocupado, se eu viver inquieto, eu não estou crendo nisso aqui. Como assim, pastor? Aquela pessoa precisa vir para a igreja, aquela pessoa, aquele... Espera aí. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então assim, o nosso desejo é que aqueles que são filhos de Deus e estão na destruição, porque algo já eu quero adiantar para você, amado. Se Deus traz para o conhecimento da verdade um eleito, um filho de Deus, e esse eleito, ele nega o conhecimento, aí fora ele vai sofrer muito. Mesmo que ele vá para outra igreja. Quero aqui deixar bem claro isso. Porque este altar é um altar de Jesus. E a pessoa que quebra a aliança com esse altar, quebra a aliança com Deus. Isso é muito sério. A pessoa que quebra a aliança com os líderes deste ministério, quebra a aliança com Deus. Porque através deste altar, há segurança, há salvação. Somos uma nação santa e intocável. Isso é a verdade de Jesus. Isso eu não falo para impressionar ninguém, não. Porque nós vamos ver nos cultos adiante o que a palavra diz a respeito disso. Aqueles que quebram a aliança com este altar, quebram a aliança com Deus. Amém? E aqueles que quebram a aliança com esse altar e não são os eleitos, Deus não tem nenhum compromisso com eles mesmos. Amém? Então assim, quebrou a aliança. Se não é o filho de Deus, Deus não tem compromisso. A parte dele já está reservada. Mas se é um eleito que Deus trouxe para ouvir a verdade e viver por ela, e quebra esta aliança, vai ter uma vida de sofrimento. Por quê, pastor? Porque eu sei bem que o meu Deus é um Deus de amor. E ele corrige, disciplina e açoita, como um pai que ama a cada um de seus filhos. Estão entendendo? Amém? Isso é a Bíblia, não sou eu quem digo, é o Espírito Santo. Por isso que ele
traz esses insights para que a gente abra os nossos olhos, para que a gente entenda aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus diz que quer. Amém? Então, olha, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, isso aqui é o que tem que bastar para uma ovelha de Jesus que recebe a verdade. Então, Jesus trouxe a ovelha recebeu a verdade. E agora? Entenda, amado, que é daqui para a glória. É daqui para a glória. Saímos do vento. Não somos mais meninos levados de um lado para o outro. O Senhor nos firmou na rocha, no seu caminho, na verdade. E agora por ele nós vamos andar. Então, se a morte de Jesus não fosse algo certo, ou seja, com o número certo de quem ele salvaria, a obra de Jesus teria sido um fracasso. Consegue entender isso? Se não tivesse um propósito certo, se não tivesse aquilo que de fato teria que acontecer, se já não tivesse estipulado, determinado, e se não houvesse essa certeza, peraí, então de fato ele morreu para quem quer. Estão entendendo? Não, Gerson, entendeu? Para quem quer. Não, Jesus morreu para quem quer, quem quiser. Não. A morte dele foi um sucesso, foi vitória, e aquilo que ele determinou, assim ele fez. E você pode aplaudir ele por isso? Aleluia. É por isso que aquele que ouve ou ouviu falar de Jesus e não creu, não é para salvação. Porque, amados, quando eu ouvi falar de Jesus, olha eu aqui. Olha eu aqui. Você, quando ouviu falar de Jesus, olha você aí. Da onde Jesus nos tirou, amados? Nós andávamos como lobos, mas éramos ovelhas. Amém? E o Senhor Jesus nos chamou. E quando Ele nos chamou, Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para a sua luz. Porque estávamos no concílio com Ele. Amém? João 17:9 diz. Olha que tremendo isso, amados. A oração de Jesus. É um versículo da oração de Jesus. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Não rogo pelos lobos. Eu rogo pelas ovelhas. É por eles que eu rogo. Não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vem a pergunta: Jesus orou por quem? Por mim e por você. Ok? Aí eu lhe pergunto: Jesus, por um momento, ele teria morrido por quem ele nem orou? Jesus orou pelo mundo? Pelo mundo Aion? O mundo da perdição? Jesus orou? Não, Jesus orou pelo mundo Ocumene. Pelo mundo da salvação, dos salvos. Então Jesus morreu pelo mundo Ocumene. Por mim e por você. Glória a Deus. A entrega de Cristo naquela cruz, ela inclui duas características que fazem parte da nossa nova natureza em Cristo. A primeira delas é a expiação e a segunda, a propiciação. Duas palavras bíblicas e que nós vamos entender um pouco a respeito delas. Expiação, o que é? É a remoção dos nossos pecados
para fora de nós. Amém? A propiciação, o que é? É o oferecimento da vida de Cristo perante Deus para agradá-lo. Nesta questão, para agradá-lo pelos pecados do seu povo. Nesta questão, o que Moisés fazia diante de Deus pelo pecado do povo? Ele fazia propiciação, sacrifícios de animais para agradar a Deus. Para que Deus não imputasse o pecado no povo. Estão entendendo? Então, a propiciação de Jesus foi isso. Ele se deu para agradar a Deus na sua natureza humana. Nós sabemos que Cristo, ele é o próprio Deus, né? O Espírito ali é o próprio Deus. Porém, na sua natureza humana, o que foi? Foi o sacrifício ofertado a Deus para agradá-lo, como sacrifício perfeito, para remover todo o pecado do seu povo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então foi o sacrifício aceito de uma vez por todas para chegar à nossa vida hoje. João 17,14 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. O que você tem recebido é a palavra de Deus. E o mundo os odiou. Quantos me odeiam? Quantos me odeiam? E quantos me amam? Glória a Deus. Os que me amam são as ovelhas de Jesus. Os que me odeiam são o mundo. São os lobos. Por quê? Essa palavra, ela incomoda. Amém? Então aquele que vive esta palavra, ele incomoda o mundo. Aquele que vive de fato com toda a sua força essa palavra, ele incomoda quem não entende, quem não recebe, quem não crê. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus foi odiado por quem? Pelo mundo, pelos lobos, e amado pelas ovelhas. Glória a Deus por isso. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo. Você está de passagem por esse mundo. Você não é deste mundo. Amém? Por isso as coisas deste mundo não podem lhe prender. Nada deste mundo pode lhe segurar aqui. Quem entende isso? O Senhor Jesus que aqui não ficará pedra sobre pedra, irmão. E tem muitas pessoas apegadas à pedra. Muitas pessoas estão apegadas à pedra. Eu quero nessa manhã dizer para você, desapega dessa pedra. Você tem que estar apegado na rocha, que é Jesus Cristo. Nada pode lhe prender neste mundo. Nada, nada e nada. Amém? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Glória a Deus. O que lhe traz aqui não é teu. O
que faz você sair da tua casa e vir a este lugar não é mérito teu. É dom de Deus. Porque o que lhe move nesta terra para as coisas de Deus é a fé, dom de Deus que está em você. João 10, 26 a 28 diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, para quem que Jesus disse isso? Volta lá no versículo 26, pastora. Para quem Jesus disse isso? Para os da perdição, para os lobos. E gente que estava ali atrás de Jesus. Ok? Gente que estava seguindo o mestre. Mas estava com ele por causa do quê? Do alimento que perece. Não estava com ele por causa do alimento que não perece. Porque o lobo vem pela sua necessidade. A rede é lançada, vem o peixe bom, vem o peixe ruim. Mas aí chega uma hora que Jesus faz isso aqui. Chega uma hora que Jesus limpa a sua igreja. E isso nós já sabemos, desde quando começamos a conhecer esta graça maravilhosa. Quem faz isso é Jesus. Ele diz: vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E glória a Deus que nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor. Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então não foi em resgate por toda a humanidade. Foi em resgate por muitos. Quem discutir isso está discutindo com Deus. Quem discutir isso está discutindo com a própria Bíblia. Amém? Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Aos que esteve na quinta-feira, lembra, né? Aos que o aguardam para a salvação. Amado, você tem noção que você faz parte do aos que? Aqui não tem revelação do Espírito, não. Aqui é língua portuguesa. Aos que. Entendeu? Aos que. Então, você tem que andar nessa vida com quem? Com os aos que. Não é para andar com os outros, é para andar com os aos que o aguardam para a salvação. Não, eu aguardo ele para a salvação, mas eu gosto de andar com os outros. Espera aí, você foi predestinado para quê? Está aguardando nada. Amém? Então, amado, olha, ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que? Romanos 5, 15 e 19 diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
Diga graças a Deus. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, nosso irmão Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, quem são estes muitos que se tornaram pecadores? Os filhos de Deus que receberam carne aqui nessa terra. Todos eles se tornaram pecadores. E os outros, pastor? Os outros já são pecadores, vão continuar sendo e vão morrer pecadores e não tem remédio para eles. Estão entendendo? Amém, igreja? Está claro? Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Quem que são esses muitos? Os muitos que se tornaram pecadores. Diga graças a Deus e pode aplaudir o teu Senhor. Aleluia! Aleluia! Isaías 53, 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele está vendo isso aqui hoje na Cristo Vive Pau Sul. O que está acontecendo aqui é fruto do seu penoso trabalho. A salvação que nos alcançou. E ficará... Deus está triste de ver você aqui na igreja. Digo, meu Deus está satisfeito com o fruto do seu trabalho, pois eu sou o seu fruto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então estes muitos não é dos muitos que querem, não, é dos muitos que ele chama, que são o seu povo. Por isso, versículo 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esses transgressores são aqueles que pecaram e morreram com o pecado de Adão. Amém? João 3, 27 diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós recebemos alguma revelação aqui? Recebemos, igreja? Recebemos alguma revelação do céu? Claro que é do céu. E como recebemos? Porque Deus nos dá. Deus escolheu dar esta revelação a nós, não a outros. Deus determinou ser aqui o vale da bênção, o lugar onde Ele fala, o lugar onde Ele determinou se revelar como Deus, Criador, Salvador, Consolador, que faz todas as coisas conforme o seu decreto, e não o decreto do homem. O Deus que decidiu mostrar a sua glória através deste altar para a minha vida e para a tua vida, para que eu e você o honre com todas as coisas, em todas as coisas. O Deus soberano que disse, assim será, porque assim eu quero, fez e faz todas as coisas em nosso meio. Nos ensina a sermos submissos, nos ensina a sermos reverentes, nos ensina a sermos respeitadores e viventes da palavra, não só ouvintes. Não somos negligentes como muitos, porque o Espírito Santo se manifesta em cada um de nós e faz, por nosso intermédio, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos.
E o nome do Senhor é visto e glorificado através de nossas vidas. Porque aquilo que acontece na nossa vida hoje não poderia acontecer se não viesse do céu para a nossa vida. O que está mudando em nós, o que está sendo transformado em nós, o que está sendo revelado a nós, não poderia estar acontecendo se o Senhor Jesus não tivesse ordenado isso. Se o Senhor Jesus não tivesse aberto os nossos olhos para isso. Estaríamos hoje na mentira, no engano, numa vida de sofrimento, numa vida de angústias, numa vida de tristezas, numa vida de dor, porque estaríamos na lei. E sabemos que a lei mata, a lei ela destrói porque ela traz maldição, a tradição religiosa mata porque não tem a revelação do Espírito. Nós estaríamos andando em círculos até hoje, não saindo do mesmo lugar. Mas decidiu o Senhor e determinou dar a mim e a você tamanha revelação. Começou pelo nosso apóstolo, o bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo. Foi o primeiro, o qual o Senhor abriu os olhos e deu este entendimento para pregar ao mundo esta liberdade que temos em Cristo. Passou por nossos bispos amados, bispo Rai, Solange Brant, e alcançou aqui na cidade de Pau Sul o pastor Emílio. Abriu os meus olhos, me fez entender a verdade e trazer para a tua vida. Porque assim o Senhor já havia determinado. Então isso que você lê, você precisa valorizar. O que você tem ouvido e recebido hoje, você precisa valorizar. Porque aquilo que eu já disse, aqueles que são ordenados por Deus para vierem e não permanecerem, eles terão vida de sofrimento. Porque só a graça edifica e dá herança. Outro evangelho não edifica e não dá herança. Então que você esteja sempre atento a esta verdade. Que aquilo que você está recebendo foi ordenado do céu por Deus para a tua vida. Não porque você quer ou porque eu queira, mas porque assim decidiu Deus fazer como Ele quer. O Senhor está levantando nessa terra os pequenos, os humildes, os puros de coração, para confundir aqueles que pensam que são grandes, para confundir aqueles que pensam que são poderosos nesta terra. O Senhor não escolheu pessoas de nobre descendência para dar esta revelação aqui em Pau Sul. O Senhor não escolheu pessoas poderosas dessa cidade para dar esta revelação. O Senhor não escolheu pessoas cultas totalmente para dar esta revelação. O Senhor escolheu Davi, um pequeno no meio dos grandes. Davi. O Senhor escolheu você. No meio de gigantes. Para sairmos daqui com essa verdade. Firmada no nosso entendimento, no nosso coração. E como valentes, como corajosos, irmos além. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a sua vida pela igreja. Por isso, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo
amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Jesus deu a vida pela igreja, mas não deu pelo mundo. Jesus deu a vida pela sua noiva. E assim nós entendemos, assim nós cremos, assim nós vivemos, e assim será todos os dias, até o dia da redenção, para o louvor e glória do nosso Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.